Neste ano, por causa das intempéries climáticas e os efeitos mais diversos nas lavouras, as estimativas de safras divergiram muito umas das outras. Mas fato é que vamos ter uma produção de grãos menor do que a que tivemos no ano passado. A projeção feita pela Agroconsult, através do projeto Rally da Safra, estima 152,2 milhões de toneladas de soja. Quando o clima não ajuda, os produtores rurais precisam focar no manejo correto. E para falar desse assunto, hoje nós vamos conversar com o Sérgio Silva, que é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF. Boa tarde, Sérgio. Obrigada aqui pela sua disponibilidade para atender os nossos telespectadores. Boa tarde. Nós é que agradecemos aí, enquanto BASF, pela oportunidade. E essa estimativa, né, Sérgio, ela é 4,7% abaixo da safra anterior. As condições climáticas, elas foram determinantes para esses números, né? Quais foram os estados que foram mais afetados e o que o produtor pode fazer para minimizar os efeitos da falta de chuva e das altas temperaturas em alguns locais? Bom, vamos lá, vamos por partes. Com relação às regiões mais afetadas, a gente tem a região norte do país, centro-oeste e uma boa parte da região centro-sul. Se a gente for especificar aí a questão dos estados, nós temos aí o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, MS e uma boa parte do Paraná. Ou seja, uma região aí bastante significativa, né, afetada aí pela estiagem e pelas altas temperaturas, né? O que está ocasionando aí uma produtividade menor do que a esperada. Com relação ao manejo, para a gente minimizar essas questões aí com relação às altas temperaturas e o déficit hídrico, é muito importante, né, no planejamento da lavoura, o produtor levar em conta, primeiro, a escolha dos produtos fitossanitários que ele vai usar. Produtos que, num cenário desse, produtos que não deem fitotoxicidade, produtos mais seletivos, que não penalizem as culturas, né, que controlem, sim, as pragas, as doenças e as plantas daninhas, mas que não prejudiquem a cultura. Essa é uma das práticas, né? Uma outra prática muito importante, que daí o produtor deve fazer com relação ao longo dos anos, é a questão de ter um bom plantio direto, com bastante palha. Se eu tiver um plantio direto com bastante palha, a gente consegue minimizar esses efeitos aí das altas temperaturas e do déficit hídrico, porque a gente com um plantio direto com bastante palha, nós conseguimos aí assegurar um solo aí, uma capacidade de solo com maior umidade por mais tempo. E uma outra questão bastante importante é escalonar o plantio, escalonar as variedades de plantio, ou seja, ter diferentes ciclos de variedades, né, dentro da janela de plantio. Isso vai me permitir a fugir daqueles tempos assim, um pouco mais adversos aí, como que nós tivemos ondas de calor, né? Então, se eu conseguisse fugir dessas ondas de calor, a gente já teria aí uma produtividade melhor que nós vemos tendo. Escalonamento de plantio, palhada, né, para reter umidade. E a gente também não pode esquecer que alguns estados, né, o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em alguns momentos tiveram até excesso de umidade, né, o que também foi um outro problema, atrasando aí o plantio, trazendo diversas doenças. E falando em doença, a gente não pode esquecer de mencionar a ferrugem e a mancha-alvo, que foram identificadas nas lavouras e podem reduzir muito a produtividade. Você acha, Sérgio, que o tratamento preventivo ele é mais eficaz do que o contingenciamento dos danos? Com certeza, com certeza. E o produtor tem que ter em mente que para controlar essas doenças que podem tirar aí muito a produtividade, nós temos que começar cedo. O que é começar cedo? É começar com uma primeira aplicação com 30 dias após a emergência, ou seja, logo que a cultura se estabelece 30 dias após a emergência, é o momento de eu realizar uma primeira aplicação, uma primeira intervenção aí de fungicida para o controle preventivo dessas doenças. Porque é muito mais fácil eu controlar preventivamente do que eu entrar depois atrás dessas doenças. A gente só vai aumentar o número de aplicações, o produtor vai gastar mais e não vai conseguir ter esse controle. É muito importante também respeitar os intervalos entre as aplicações, de até no máximo 14 dias, e a utilização de produtos multissítio junto com o produto com fungicida específico. Isso ajuda a proteger não só o fungicida com relação à possível resistência, mas também ter um melhor controle tanto da ferrugem quanto da mancha-alvo. Tá certo. Agora, olhando as mudanças, né? Queria que você me falasse quais são as expectativas aí para a próxima safra, que a gente vai ter uma mudança de padrão climático, né? A gente sai de um El Niño indo para uma Laninha. Quais seriam aí as sugestões, os conselhos que você passaria para quem está nos assistindo?
Bom, a gente tem uma inversão de cenário, né? De El Niño para Laninha. Se a gente pegar, se traçasse um mapa, se traçasse um risco no mapa do Brasil, do sul de São Paulo e do sul do MS para cima, nós vamos ter o retorno aí de chuvas acima da média e chuvas bastante abundantes. Em contrapartida, para baixo do sul do MS, baixo do sul de São Paulo, nós temos a tendência aí de ter chuvas abaixo da média. E no país como um todo, nós vamos ter aí temperaturas mais amenas. Dentro desse novo cenário aí surgem oportunidades, como por exemplo para o pessoal da região sul, uma previsão de laninha por ter uma temperatura mais amena e uma menor quantidade de chuvas, é perfeito para um plantio, por exemplo, de uma cultura de trigo, né? Então, uma perspectiva muito boa aí para os produtores que vão plantar trigo na região sul. Se a gente pensar da metade para cima do país, a gente tem aí um retorno das chuvas, né, em quantidade aí acima da média, ou seja, uma perspectiva de uma safra muito boa na próxima safra verão. E se a gente estiver falando da parte de baixo do país, a gente vai ter um pouco menos de chuva, mas com temperaturas mais amenas. Sim. Ou seja, a gente tem uma boa perspectiva também. Apenas um cuidado, né, para metade, né, da região sul e centro-sul do Brasil, a utilização daí de produtos mais seletivos, né? Se eu tiver alguns períodos aí de déficit hídrico que podemos vir a ter, a utilização de produtos mais seletivos que não deem fitotoxicidade é fundamental para o bom manejo da cultura. Olha, quero agradecer muito aqui sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, nós, enquanto Basta, que agradecemos a participação aí no Canal Rural. Muito obrigado.